amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E vamos convidando a todos neste momento para, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais essa oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e da doutrina abençoada dos Espíritos. Agradecemos também a presença da espiritualidade, a nos envolver nessas vibrações salutares, a nos trazer a inspiração, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito dessa doutrina abençoada, consoladora e libertadora, que é a doutrina espírita. Essa doutrina de paz e de luz, porque o Espiritismo é uma síntese de luz, estabelecendo indissolúveis pontos de contato entre a ciência, a filosofia e a religião. Em seu tríplice aspecto, então, ele é ciência quando revela e estuda as leis que regem os mundos visível e invisível. Mas é filosofia quando vai pesquisar as questões concernentes ao ser, ao destino e à dor. E é também religião quando nos ensina a vivenciarmos o amor, possibilitando-nos então percorrermos o caminho de volta para Deus. Victor Hugo, que foi um eminente romancista e poeta francês, ele dizia ser muito triste a gente ver um corpo morrer de fome, mas ser muito mais triste ainda nós vermos um espírito também morrer de fome. Evidentemente que o gênio francês usou aqui de uma linguagem figurada, porque nenhum espírito morre no sentido comum da palavra morrer, que é sinônimo de perecer, de desaparecer, de extinguir-se num doloroso nada mais além. Nós sabemos que o espírito, a partir do momento que ele é criado por Deus, ele é imortal. Mas o inesquecível autor de Os Miseráveis estava, na verdade, referindo-se à situação de penúria em que vivem, na verdade, muitas criaturas que se veem mergulhadas, do ponto de vista espiritual, nas trevas geladas da descrença, considerando-se órfãos, perdidas no espaço, sem a proteção de um Pai celestial, misericordioso e bom. Figuradamente, então, nós vamos observar que aí está a morte do espírito, que, entregue ao materialismo mais dissolvente, só levando em conta a vida material, só pensando em gozar os prazeres de uma existência terrestre, não percebem ou não levam em conta os valores e as leis morais que regem então a nossa vida. Uma situação desta, sem dúvida, é bem dolorosa, porque a criatura não vai ter horizontes mais largos, não vai vislumbrar um amanhã de progresso, de redenção. São muitos acanhados
os seus conhecimentos relativos às finalidades verdadeiras da presente encarnação corpórea, restringindo-se às sensações da vida terrestre, como que se ela fosse tudo e que não existisse nada mais além desta vida. Mas então nós vamos ver que o Espiritismo é essa luz que aclara os nossos raciocínios para a perfeita compreensão da vida e também do Evangelho de Jesus, que é sem dúvida alguma a alma do Espiritismo, que ele revive então para a humanidade, que se encontrava então à mercê das ideias materialistas que graçam entre os homens nesse novo milênio. Assim então, nós vamos ver que a doutrina espírita nos possibilita penetrarmos no espírito da letra, conhecendo então a verdade que vai libertar as nossas almas da ignorância em que ela se encarcera. Estudar então a doutrina espírita significa estudarmos a própria essência das coisas, mas sem esse espesso véu que os sentidos físicos nos impõem à visão quando estamos então encarnados na Terra. A partir daí então nós vamos ver que o conhecimento do Espiritismo ele vai despertar as nossas consciências adormecidas na ilusão, falando a todo ser humano que a vida na matéria densa não é a verdadeira vida, a vida real, mas sim a vida espiritual. Que no mundo físico tudo é transitório. E então vai nos mostrar que o mundo é uma escola onde nós nos encontramos em estágio evolutivo. E que a nossa promoção a planos superiores vai depender única e exclusivamente de nossos esforços. Mas vai nos ensinar ainda que não há privilegiados na criação, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que através das sucessivas reencarnações é que nós vamos desenvolvendo então as duas asas que nos levarão à perfeição e, consequentemente, ao Criador, a Deus, que são as asas do conhecimento e do amor. Mas ainda nós vamos ver que a doutrina ela vem reviver a lei da reencarnação. Lei que sempre existiu, porque é uma lei divina, uma lei natural. E a reencarnação, nós vamos observar, é uma bênção, porque é através dela, Deus nos possibilita a oportunidade do nosso aprendizado, da nossa evolução, e também vai deixar sempre uma porta aberta ao arrependimento, porque na verdade, nessa longa caminhada evolutiva que o espírito vai realizando, muitas vezes nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos errar, mas não vamos ser condenados ou punidos eternamente. Através da lei da reencarnação, nós temos a oportunidade. Deus, na sua infinita justiça, no seu infinito amor e misericórdia, nos dá a oportunidade de podermos reparar o erro que nós cometemos. Podemos nos reabilitarmos, nos reajustarmos, nos educarmos diante das leis divinas. Mas nos adverte que nós não devemos deixar para depois aquilo que nos compete fazer desde agora. Tudo isso em benefício de nós mesmos, da nossa paz,
e da nossa felicidade futura. Mas nos ensina também que não devemos nos apegar exageradamente aos bens materiais, nem mesmo ao nosso corpo, que deixaremos compulsoriamente quando soar a hora da nossa partida. Mas nos ensina que devemos sim cuidar do corpo e da alma, porque na verdade o nosso corpo físico ele serve de instrumento para o espírito se manifestar no plano material, e nós necessitamos dele através desse processo da reencarnação para realizarmos essa nossa evolução, esse nosso autoburilamento. Então nós vamos ver que, acima de tudo, a doutrina vai nos ensinar que é preciso nós, principalmente, aprendermos a amar ao próximo, como forma legítima de demonstrarmos amor a Deus, assim como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Nos mostra que o homem, ele é o construtor do seu destino, e que felicidade ou desgraça será, antes de tudo, um trabalho de semeadura, onde a cada um será dado segundo as suas obras. Tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos amanhã colher, seja de positivo ou negativo. Mas nos fala que o homem que sabe ao que veio na terra, ele vai caminhar então sem receio de perder o rumo de seus próprios passos, porque ele vai entender quem ele é, de onde ele veio, qual o objetivo de nós estarmos aqui e para onde vamos após a morte biológica. E então, a partir de todo esse conhecimento que a doutrina vai nos dando, nós vamos aprendendo a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Aprendemos a perdoar, perdoamos porque compreendemos que, assim agindo, nós escapamos à lei de ação e reação, de causa e efeito, que vai determinar que seja dado a cada um de acordo com as suas obras. A partir daí, então, nós passamos a perseverarmos mais no bem, porque entendemos com Jesus que é mais bem-aventurado, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Uma doutrina que nos vem afirmar a imortalidade da alma através da comunicabilidade dos espíritos via mediúnica. Mas a mediunidade, nós vamos ver, ela não é uma faculdade exclusiva dos espíritas, porque muitas pessoas, nas mais diversas crenças, e mesmo sem uma fé religiosa, a possuem. Porém, nós vamos observar que a doutrina espírita vai dar uma diretriz ao médium, vai dar uma diretriz para a mediunidade, estudando-a, fazendo com que nós possamos compreender todo o seu mecanismo e também colocá-la em prática em favor daqueles que necessitam. E então nós vamos observar que nesse campo, nas páginas do Antigo Testamento, vemos os profetas na condição de médiuns, interpretando então o pensamento divino para toda a humanidade. Vamos observar, mais do que nunca, na vida de Jesus, nosso Mestre, vamos nos deparar com a presença dos fenômenos mediúnicos durante toda a sua existência, desde o anúncio de seu advento pelo anjo a Maria de Nazaré e também a sua própria aparição a Madalena
ante o sepulcro vazio. Mas vamos ver ainda, nesse campo da mediunidade, que desde os tempos mais remotos, o homem ele procura estabelecer, em definitivo, um contato com o mundo espiritual. E então vamos encontrar os gregos a dialogarem com os seus mortos, e vamos encontrar a grande figura e o grande exemplo de Sócrates, o grande filósofo, precursor do cristianismo e da doutrina espírita, como nós vamos encontrar lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. E Sócrates, então, ele entabulava longas conversações com o seu daimon, o seu gênio protetor. Mas nós vamos encontrar também os sacerdotes egípcios, portadores de consideráveis recursos medianímicos, que eram então iniciados na arte de curar pelo passe magnético, que a ciência chama modernamente de fluidoterapia. Vamos também encontrar os santos da igreja, quase todos eles foram médiuns. A figura de Joana d'Arc, que morre na fogueira por ouvir vozes que mais ninguém ouvia. A figura sublime de Francisco de Assis, que é chamado ao apostolado do Cristo quando orava num templo em ruínas. A figura de Teresa d'Ávila, que entrava em sucessivos transes e conversava com os espíritos. A figura de Antônio de Pádua, que possuía o dom de desdobrar-se espiritualmente em aparições à distância. Hoje, então, nós vamos ter a mediunidade em todos os cantos do nosso planeta. No Brasil, nós tivemos a figura do nosso querido Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, a nos trazer valiosas obras da espiritualidade, que vêm nos trazer aí maior conhecimento a respeito da vida espiritual. Mas nós vamos ter pesquisas, as terapias das vidas passadas, a transcomunicação instrumental, fazendo essa comunicação, cada vez mais se aperfeiçoando nessa comunicação com o mundo espiritual. Mas a doutrina espírita, ela ainda nos fala que fora da caridade não há salvação, porque a fé, sem dúvida alguma, ela é muito importante, mas se ela não tiver obras, por si só, ela está morta. E com relação à mediunidade, o Espiritismo, ele condena o seu uso indevido para fins ilícitos e também comerciais, uma vez que tem como norma: dai de graça o que de graça recebestes, como recomenda nosso querido Mestre Jesus. Então, queridos companheiros, assim a doutrina espírita, ela caminha consolando, libertando e esclarecendo as almas, iluminando os nossos pensamentos e também trazendo paz aos corações aflitos, porque ela nos dá um sentido para a vida, como já dissemos, nos faz compreender o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo, qual o nosso futuro, e vai caminhando então com os homens, sem os homens e apesar dos homens, porque somente os reais valores conseguem sobreviver à ação saneadora
do tempo. É por isso que a figura de Jesus, através dos seus ensinamentos e também da sua exemplificação gloriosa, ela permanece nos dias atuais mais viva do que nunca, cada vez mais. E vamos observar que o Espiritismo caminha no mesmo sentido, porque é o Consolador prometido por Jesus. Então, o Espiritismo é o responsável pelo aparecimento desse novo homem, aquele que, dotado de uma compreensão superior, procura então amar a Deus em espírito e verdade, porque ele compreende, porque ele sabe. E então nós vamos ver que para o espírita convicto, a terra é um grande educandário, uma grande escola. Jesus é o nosso mestre e o Espiritismo é o seu currículo de lições, iniciando-o com segurança no conhecimento de si mesmo. O espírita que não se renova não assimilou ainda os ensinamentos, porque não basta estarmos espíritas, é preciso sermos espíritas. O mundo não se renovará sem que o homem se renove. Em vão combateremos os efeitos, desprezando as causas. E então nós vamos observar que o mundo só vai melhorar quando nós melhorarmos, quando nós realizarmos essas mudanças necessárias dentro de nós. Porque as mudanças não virão de fora, do exterior, mas sim do interior de cada um de nós. Muita paz a todos e vamos então mais uma vez convidando para que possamos, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agora agradecê-lo pelo dom da vida e mais uma vez por todas as bênçãos que Ele nos concede para o nosso crescimento e a nossa felicidade. Agradecendo a Jesus, o mestre e amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas, a guiar os nossos passos, sempre a nos iluminar o caminho e a nos esperar de braços abertos, desde que nós estejamos dispostos a segui-lo também. Mas teremos também a agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos bons amigos espirituais, ao nosso anjo guardião que nos acompanha e nos assiste e nos inspira para que possamos buscarmos sempre os melhores caminhos, para que possamos sempre buscarmos as melhores soluções para os problemas que nos afligem a alma. E assim então, ó Pai, nós queremos pedir por todos aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução, que a nossa prece ela possa chegar a todos aqueles que necessitam, especialmente àquele ser que faz parte da nossa convivência, um familiar, um amigo, e que se encontra nesse momento em necessidades, que a nossa prece possa chegar até eles, trazendo-lhes o bálsamo, a paz, a alegria de que tanto necessitam. E assim então, convido a todos, unidos num só pensamento, para dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal
Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.